Oi gente, me chamo José Maria, tenho 65 anos e sou natural de Guarani, Minas Gerais, um pequeno município da zona da Mata Mineira. A história que vou relatar para vocês aconteceu em 1977. Nessa época eu era moço e muito namorador. Eu morava na zona rural, em um pequeno sítio que hoje já não existe mais. Nessa época, as coisas eram muito simples, e uma das poucas diversões que nós tínhamos era os finais de semana irmos aos bailes que tínhamos na cidade. Em uma ocasião, em um baile na cidade, conheci uma moça e me encantei por ela. Não demorou muito e começamos a namorar. Naquela época, o namoro era muito diferente de hoje em dia. O rapaz ele ia na casa da moça e o namoro era na presença dos pais. O namoro era na base da conversa e quando tinha jeito, bem no escondido, a gente arrumava um jeito de trocar uns beijos. Em uma ocasião, eu havia ido visitar a minha namorada como era de costume. A única diferença é que nessa ocasião era quaresma. Eu me lembro da minha mãe me dizer para eu não voltar tarde, pois era quaresma. E em época de quaresma, é muito perigoso andar pelas estradas. Então disse para ela, sim senhora, pedi sua bênção e fui-me embora. Essa minha namorada chamava Maria Lúcia e seu pai chamava Senhor Geraldo. Eles moravam num pequeno sítio que ficava mais ou menos a uns 5 quilômetros de onde eu morava. Isso para quem vai de condução pode não parecer nada, mas como eu ia a pé, era um bom pedaço de chão. Chegando lá, Dona Juraci, mãe de Maria Lúcia, me convidou para tomar café junto com eles, pois ela havia acabado de passar um café e feito uma broa de fubá. Depois disso, fui ficar perto de Maria Lúcia. Conversa vai, conversa vem, as horas se passaram e vocês sabem, quando está perto de quem gosta, você não vê o tempo passar. E quando percebi, já estava na boquinha da noite. Aí eu disse que eu havia de ir embora. Foi quando o Sr. Geraldo me disse para eu ficar e ir pela manhã, pois era quaresma e por aquelas estradas rodava uma assombração que eles chamavam de moleque da noite. Era uma criatura semelhante a uma criança, que dava uma coça em quem passava na estrada à noite. Eu disse para ele, que isso, Sr. Geraldo? Eu não tenho medo de nada não. Se esse tal moleque da noite aparecer para mim, eu dou nele umas cacetadas e boto ele para correr. Além disso, se eu ficar por aqui, a minha mãe vai ficar preocupada comigo. Claro que eu queria que o Sr. Geraldo percebesse que o homem que estava namorando a sua filha era muito valente. Ele ainda insistiu para que eu ficasse, mas eu saí dizendo, se preocupa não, Sr. Geraldo, vai dar tudo certo, eu vou chegar são e salvo em casa. Fui caminhando pela estrada e quando eu já havia andado cerca de uns 2 quilômetros de caminhada, avistei logo à frente a silhueta de que parecia ser realmente um menino de cócoras em cima de um barranco. Eu logo pensei que esse tal assombração seria realmente um menino que ficava fazendo de bobo com as pessoas que passavam na estrada, pregando algum tipo de peça para ser mais exato. De repente aquela coisa deu um salto e caiu na estrada e veio andando para o meu lado. E ele me disse assim, ora, você não disse que ia me dar umas palmadas? Quando ele disse isso, com uma voz muito estranha, eu percebi que não se tratava de uma criança. Como a lua estava cheia, à medida que ele ia se aproximando, ia dando para ver as formas dele. E quando a lua iluminou o seu rosto, eu senti um medo de gelar a espinha. Pude ver que o seu rosto não era o rosto de uma criança, e sim o de uma criatura demoníaca. Então aquilo rosnou para mim e entrou no meio do mato. Eu comecei a correr. De repente algo começou a me bater. Foi como se eu estivesse tomando chicotada nas pernas. Aquilo doía e queimava igual fogo.
Não dava para ver de onde aquilo vinha, mas eu sabia o que estava me batendo. Então, no desespero, comecei a rezar um Pai Nosso e pedi a Deus que me livrasse daquela coisa. De repente, aquilo parou de me bater e eu continuei correndo até chegar em casa. Cheguei em casa colocando os bofs para fora de tão cansada. As minhas pernas estavam todas marcadas. Chegando em casa, minha mãe me perguntou o que havia acontecido. Eu disse para ela que alguma coisa na estrada começou a me bater e eu não sabia o que era. Então ela me passou um especial e me disse que ela havia me avisado que Quaresma não é para se andar à noite. Fiquei traumatizado e com medo por muito tempo e nunca mais saí à noite na Quaresma. Bom, esse foi meu relato, gente. Obrigado por terem me ouvido. Tenham uma ótima noite e até mais.